Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Bruna, os seus graduandos, em especial o Thales, por poder participar do primeiro simpósio online de medicina veterinária preventiva, o enfoque na inspeção de alimentos e a saúde pública. Parabenizo demais essa iniciativa, não só pela oportunidade de apresentarmos temas de importância, como todos os demais convidados que participaram do simpósio, mas também pela experiência vivida pelos graduandos com essa oportunidade. O tema que eu apresento a vocês é a cultura de segurança de alimentos. Eu sou Simone de Carvalho Balian, professora doutora livre docente na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e responsável pela escolaridade da disciplina de graduação de inspeção sanitária dos produtos de origem animal. Bom, quando a gente fala de cultura, hoje a gente vive a era da informação, né, todos os instrumentos aqui eletrônicos na nossa mão. Então, a primeira coisa, vamos ver o que aparece no Google. E joga a palavrinha lá, e a primeira página que veio, né, cada vez que você faz a pesquisa, vai randomizando e vem imagens diversas. E engraçado que quando eu olhei essa imagem, né, comecei, né, a olhar quadrinho por quadrinho, falei, puxa, mas não vi nada que fale de alimentos, né? E essa mulher aí veio falar para a gente de cultura de segurança de alimentos. Parece que não é uma coisa assim tão comum, né? Ou não tem tanta história já definida ou publicada ou alguma coisa já antiga sobre esse assunto. E é verdade. Esse é um assunto que para nós, principalmente aqui no Brasil, é um assunto razoavelmente novo. Se você procurar estudos, publicações internacionais, a gente até encontra materiais da década de 80, mas para nós aqui brasileiros, é um assunto um pouquinho que recente. A gente vai encontrar trabalhos mais nesses últimos anos aqui, né? Meados dos anos 90 para agora, os anos 2000, que a gente fala mais desse assunto. Mas antes até de falar da segurança de alimentos, cultura para nós, o que seria? Eu peguei, para não ficar, né, excedendo em conceitos e definições, um dicionário de filosofia, com a intenção de ter uma abrangência maior, né? E a gente entende a cultura, vamos ver se a gente faz um apanhado, né, como conjunto, ou seja, a gente já está compreendendo que é alguma coisa grande, que envolve diversos aspectos, está relacionado aos modos de vida que as pessoas criam ao longo da história da própria humanidade e que vão sendo adquiridos esses modos de viver e transmitidos de uma geração para outra, entre aquelas pessoas que fazem parte do núcleo familiar, do núcleo social, né, de uma nação, de um país. É a formação coletiva e anônima, ou seja, com a parcela de cada uma das pessoas que fazem parte daquele grupo social e que vão definir esse grupo através de instituições. Envolve, né, o conjunto do modo de viver, dos hábitos familiares, das formas de relacionar até para as trocas, né, de bens de consumo, as formas de viver para o mundo econômico, para o mundo da ciência, das artes, da forma de cuidar da saúde, enfim, de tudo que envolve o viver. Uma outra forma de definir, né, de dar um fim a essa terminologia. É um composto integral de instituições parcialmente autônomas. Veja que ele fala que é autônoma, né? Ou seja, cada um de uma maneira quase que natural, espontânea, né, não é deliberada, participa para construir a cultura. E coordenadas em seu conjunto e que tende a satisfazer toda a amplitude de necessidades fundamentais, instrumentais e integrativas do grupo social. O que eu quis dizer com essas definições, né, palavras meio difíceis? Que é tudo que envolve a nossa forma de existir, a nossa forma de fazer. E que até de uma forma autônoma e não tão consciente, a gente passa para aqueles com os quais nós convivemos. Então, pais, né, mãe, pai, com os filhos, né, os filhos entre eles, né, os irmãos, os professores e os seus estudantes, os estudantes entre si, enfim, em todas as relações que nós temos
no nosso jeito de viver. E quando a gente fala de cultura organizacional, veja que eu não entrei ainda na segurança de alimentos, mas para chegar lá, eu vou falar de organização. Então, o que seria para nós a organização, até antes da cultura organizacional? Um grupo de pessoas que dedicam energia e esforços para chegar a um determinado objetivo. Se a gente fala de segurança de alimentos, é muito provavelmente que esse grupo de pessoas, em alguma estrutura física, se dedicam a produzir produtos, alimentos ou serviços voltados à alimentação. Então, nós estamos construindo devagarzinho a nossa cultura de segurança de alimentos. E os primeiros passos para construí-la, para estruturá-la, é isso que a gente vai ver na sequência dos slides. Mas antes, né, nós falamos um pouquinho de cultura. O que é a cultura organizacional? Compreende também esse conjunto de características, agora que são únicas de uma organização e que faz com que ela se distingue das demais, ou seja, é o modo de viver ali dentro, é o modo de fazer as coisas ali dentro, né? Compreende a forma como as pessoas interagem com os objetos, utensílios, máquinas, mesas, cadeiras, equipamentos, para gerar algum produto, gerar algum bem. Compreende os conjuntos, né, na verdade são diversos conjuntos, dos valores que cada indivíduo traz para realizar a atividade ali dentro. As crenças, os hábitos, as formas de ser e de estar no mundo e de agir, que vão sendo compartilhadas por esses membros dentro da organização e vão ao longo do tempo produzindo normas de comportamento, que não necessariamente precisam estar escritas, né, materializadas, documentadas num código, né, num procedimento operacional, mas que vai se fazendo acontecer e se repete ao longo do tempo dentro daquela organização. Uma outra definição, conjunto de normas, veja, informais. Se não houver um regente para construir uma cultura dirigida a determinados valores, crenças, atitudes, comportamentos, ela vai se formando naturalmente, né? Geralmente não são escritas e orientam o comportamento das pessoas que ali atuam, né? Dos membros, dos trabalhadores, dos colaboradores da organização. A intenção é que todas essas forças sejam direcionadas para o alcance dos objetivos da organização. Aí você já começa a entender que cultura de segurança de alimentos vai refletir para nós o quê? Nós termos algumas técnicas, algumas ações que permitem que nós tenhamos a regência dentro da empresa para que os valores, as crenças e os hábitos compartilhados se dirijam a garantir a segurança dos produtos e dos serviços na área de alimentação que ali dentro são produzidos. Então, a gente começa a ter uma noção, a construir o que seria essa cultura. Vamos em frente. E para que a gente se interessa por essa temática? A gente não vai, né? Como é que é o sambinha lá do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva. Não, a gente não vai deixar que as crenças, né, as atitudes, os valores de quem compartilha da organização dirija essa organização. Não. Construir a cultura organizacional, nós queremos a regência desses caminhos, dessas forças. Para quê? Para que a gente tenha força competitiva no mercado. Nós estamos afinados, é como uma grande orquestra, né? É maravilhoso ouvir, né? Ganha fama no mundo inteiro. Por quê? Porque ela é perfeita, né? Ela tem regência, cada um toca no seu momento e cria aquela realização, né, aquela satisfação, uma alimentação até espiritual de quem ali acompanha, né, assiste à apresentação. O que mais que a gente pode conseguir? Identidade da organização e os seus trabalhadores.
Veja, quando nós conseguimos ter regência da cultura dentro de uma organização, a gente consegue fazer essa sintonia dos valores, das crenças, das atitudes, do que é importante para a organização, com aquilo que é significativo, importante, valoroso para os trabalhadores. A gente consegue ter foco, concentração na energia. Que energia elétrica? Também, mas a energia interna da força de trabalho das pessoas, da energia, a motivação, né? O estado de potência elevado, o bem-estar das pessoas. E, claro, a energia material também, né? Energia elétrica, energia dos equipamentos, o melhor aproveitamento de matérias-primas, de todos os insumos, enfim, o foco, né? Aonde? Eu até falei, na assertividade e na produtividade. Você, quando consegue ter todo mundo alinhado com os propósitos da empresa, eu mesmo trabalhei como RT numa empresa, que como a gente não tinha quase, né, rotatividade, não tinha nem um ano que eu estava na empresa, e tinham novos, né, funcionários, entraram mais ou menos junto comigo. O tempo de trabalho começou a reduzir. Por quê? Porque nós conseguimos melhorar o entrosamento das pessoas, obviamente uma colabora mais com a outra, o trabalho é mais assertivo, né? Nós temos menos retrabalho, nós temos uma menor, né, incidência ali de desvios, de erros, ou seja, para fazer o mesmo trabalho, né, em quantidade, a gente foi percebendo uma necessidade cada vez menor de tempo. Isso é sintonia, né? Isso é quando a gente tem, né, essa intersecção harmoniosa, produtiva dos valores, dos propósitos, das intenções, né? De qual é o empenho da empresa de entregar para a sociedade, entregar para os seus próprios colaboradores. Quando isso se alinha, nós conseguimos a assertividade e, obviamente, uma redução do gasto de energia. Que energia? Todas as possíveis que fazem parte são necessárias no processo produtivo. Nós temos atenção aos detalhes, por isso nos tornamos mais assertivos. Nós diminuímos a ocorrência de erros. E, ao mesmo tempo, a gente ganha, né, autonomia, segurança, confiança no que a gente faz, né, cada um individualmente e a equipe como um todo, e a gente começa a aumentar a nossa margem de coragem para correr riscos. Correr riscos em que sentidos? Na possibilidade de inovar. Inovar também para reduzir o consumo de energia, inovar para ter maior o que? A força competitiva. Então, você percebe, a gente vai ganhando autonomia, confiança, assertividade, vai diminuindo, né, reduzindo, dentro do que é possível, o desperdício material e também energético, e cria maior, né, ambiência para a inovação. E aí é o que a gente chama de criar um estado caórdico para a própria inovação. O que é caórdico? É um estado que a gente consegue ter controle de dar oportunidade para um momento de caos. Lembra quando a gente faz brainstorming, onde todos podem falar, colocar suas ideias? A gente cria essa oportunidade como de desconstruir, né, de uma maneira organizada para reconstruir de uma maneira inovada. Então, é essa que é a proposta de ter regência da cultura organizacional. E o nosso foco, né, eu fiz todo esse preâmbulo para você agora entender que a gente pode direcionar essa sintonia para aquilo que a gente quiser. Nós, no nosso enfoque aqui, como é o enfoque do simpósio, é a segurança de alimentos, mas poderia ser direcionado para outros propósitos. Por exemplo, a gente tem uma história dentro das organizações bem mais antiga de construir cultura organizacional para a segurança do trabalho. A integridade do trabalhador é um patrimônio preciosíssimo. Quando nós tivemos lá a Revolução Industrial, o que a gente tinha como patrimônio? Os bens materiais da empresa, né?
A área física, o terreno, o prédio, o maquinário, hoje isso já está superado. Hoje o bem maior das empresas, né, até se falava um tempo atrás, que era o próprio indivíduo, hoje a gente já até transcendeu isso. Hoje o bem maior das organizações é o patrimônio intelectual, que, claro, está dentro das pessoas, mas isso hoje já pode ser até transferido, né? Hoje a gente já está falando até dos computadores quânticos, né? E da inteligência artificial, enfim. Então, hoje, o maior patrimônio é o conhecimento que nós temos dentro da empresa. E esse conhecimento, voltado para a cultura organizacional, ele já vem sendo aplicado pensando na segurança do trabalhador, que é um valor que não tem como negociar. Se eu não tenho pessoas saudáveis, né, pessoas que dentro do trabalho não estão correndo risco, né, de acidentes, de invalidez ou mesmo de morte, eu não tenho como produzir nada, nem como acumular capital intelectual, né? E essa cultura para a segurança do trabalho, ela trouxe para nós, na segurança de alimentos, vivências, né, experiências que nós podemos aproveitar muito bem. Então, já dei aqui uma primeira dica. Para você construir a cultura de segurança dos alimentos, você pode se valer de uma empresa, de uma organização que já existe, de toda a experiência acumulada, de toda a história que ela já construiu na segurança do trabalho. E pode usar os mesmos valores. Essas duas coluninhas que eu coloquei para vocês aqui. A gente pode trazer para a cultura de segurança dos alimentos esses valores, que segurança é um valor inegociável, também quando nós produzimos alimentos e serviços na área de alimentação. Segurança é um valor inegociável. Eu quero hoje oferecer um produto, oferecer um serviço de alimentação que eu mantenha meus clientes. Eu falo sempre isso. Eu não quero que o indivíduo coma, vá embora e morra e não volte mais. Ou pior, coma, adoeça, ainda é pior, hein? Ele, né? Morrer não é nem o pior, né, gente? Não, tô brincando, né? Mas você entendeu o que eu tô falando. Eu quero que ele coma, fique bem, se sinta, né? Tenha o prazer da alimentação, goste. Além de que ele volte, ele ainda traga outras pessoas. Ele comente para as outras pessoas como é bom, né? Então, essa segurança é um valor inegociável. Na segurança do trabalho, um cuidado ativo. Na segurança dos alimentos, também. Aplicando as ferramentas que hoje nós temos, né, de segurança dos alimentos, as boas práticas, o sistema PPCC, né, o HACCP, também a análise de risco, ele é ativo, ele é o tempo todo, ele é durante os processos todos, né? É dinâmico, está sempre se atualizando com o tempo, sempre demanda conhecimentos novos. Nós sabemos que não basta conhecer sobre microbiologia de alimentos, tecnologia, ciência de alimentos para a segurança. Nós precisamos conhecer também sobre sociologia, talvez não nós diretamente, né, veterinários, biólogos, engenheiros de alimentos, né, os outros profissionais que se envolvem com a área de alimentos, mas nos integrarmos com equipes multidisciplinares, né? Exige empenho, né? Exige essa dedicação, né? Um trabalho a construir a cultura, não, isso não existe. É um trabalho dioturno, é um trabalho constante dentro da empresa, porque as pessoas mudam, os valores mudam, a sociedade muda, o jeito de viver muda, a tecnologia muda. E é vida e bem-estar. Então, a gente pode aproveitar muito aquilo que a gente já tem em outras áreas, né, do trabalho, da vida do ser humano, e nos utilizarmos para construir a cultura organizacional voltada à segurança de alimentos. E vamos chegar, então, ao que seria segurança de alimentos. Talvez muitos que me ouvem sabem o que é segurança de alimentos, mas é importante, pelo menos para que nós recordemos, fazer aqui um apanhado. Nós entendemos segurança dos alimentos como um eixo que está dentro da segurança alimentar. Segurança alimentar compreende a capacidade de uma nação, né,
Hoje a gente talvez falaria, né, do globo terrestre, porque a gente não tem quase mais limitações, né, para interações e circulação de bens, né, de produtos, mas é a capacidade de produzirmos alimentos. E essa capacidade vai envolver também tecnologia, conhecimento, pesquisa para gerar alimentos de origem animal, origem vegetal. Vai envolver também todas as áreas de conhecimento que estão atreladas: genética, nutrição, bem-estar animal, a proteção ambiental, né, terrestre, das águas, enfim. O domínio, né, para ter segurança alimentar, o domínio dos meios da tecnologia, do conhecimento para produzir. A capacidade, o conhecimento, o domínio da logística para distribuir, para criar condições de acesso, de disponibilidade de alimentos. A capacidade de produzir, distribuir, dar acesso, mas para que esses alimentos sejam capazes de levar dentro de si o que as pessoas necessitam: proteínas, vitaminas, lipídios, carboidratos, enfim, atenda às necessidades nutricionais das pessoas. Tudo isso que eu acabei de falar, mas atenda também os interesses das pessoas, que tem a ver com as suas culturas. Então, cada região do planeta Terra tem hábitos alimentares diferentes. A segurança alimentar deve garantir que, no direito de existir e de se expressar na sua individualidade, eu possa consumir aquilo que me é de agrado. Que também possa, né, segurança alimentar, oferecer aquilo que as pessoas precisam nas suas diferentes modalidades de etapa de vida, convalescendo de doenças, gestando um novo ser, crescendo, né, uma criança que está em crescimento, que também atenda esses diferenciais de necessidades nutricionais. Isso é segurança alimentar. E aí a gente entra nesse viés que é o nosso viés hoje, da segurança de alimentos, que também não seja veiculadora de algum tipo de dano, ou seja, segurança alimentar também é inocuidade de alimentos. O alimento não pode até cumprir tudo que eu já falei até agora para vocês, mas que venha quebrar um dente, né? Que venha causar ali uma ruptura de esôfago, né? Um pedaço de vidro, um pedaço de metal, causar uma infecção, uma intoxicação, um agente biológico, um agente químico. Então, quando a gente consegue abraçar todas essas demandas, nós temos segurança alimentar. Assim, quando eu falei de acessibilidade e disponibilidade, né, acessibilidade, segurança alimentar numa nação, num país, né, num conglomerado, precisa garantir também que perante, por exemplo, um desastre natural, possa chegar alimentos a pessoas que ficaram numa condição física, geográfica isolada. Isso é segurança alimentar. Para nós, hoje, na nossa apresentação, segurança de alimentos é, dentro desse contexto maior de segurança alimentar, o quesito inocuidade. Que o alimento não carregue danos à saúde do consumidor. Então, a gente vai desenvolver uma cultura dentro da organização para ter a regência dos processos produtivos dentro dessa empresa que sejam capazes de garantir a inocuidade dos alimentos. É essa a nossa proposta. Por isso que eu coloquei essa imagem, para mostrar para vocês que abrange todas as etapas da produção agropecuária até o consumidor. Antigamente se falava que era do campo à mesa. Você se lembra? Depois não, falou que era do campo ao garfo, porque eu posso deixar o alimento em cima da mesa, né? E até ter condições de temperatura, desenvolver ali um micro-organismo, produzir uma toxina, e até a hora que eu vou consumir, me intoxico. Na verdade, fala a verdade para mim, é do campo ao vaso. Isso, tem que ser o controle da segurança de alimentos, da inocuidade, da qualidade desses produtos, desde a produção agropecuária até o momento que o indivíduo, depois que já consumiu, digeriu, processou, vai ao banheiro. Você lembra?
onde você mesmo vai ao banheiro e tem uma frequência de ida ao banheiro regular, aquilo lá que você lança lá nas porcelanas, né? Tem uma consistência, tem um volume, até odor. Não é verdade o que eu estou falando? Então, segurança de alimentos, ou seja, o trabalho para a inocuidade, ele deve se preocupar do campo ao vaso do consumidor. Só para dar um destaque para vocês, nós temos como uma publicação em português este livro Cultura de Segurança de Alimentos, que foi lançado pela Food Design. Olha, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas só para destacar para quem quiser começar a estudar esse assunto, um livro tranquilo de ler, muito bem escrito e que vai nos dar dicas muito interessantes. Então, vamos seguir. E aí a gente vem, né, para que a cultura de segurança de alimentos, então, nas organizações que elaboram, produzem produtos, né, alimentos ou serviços de alimentação. O nosso objetivo primeiro é reduzir doenças veiculadas por alimentos. O autor do livro Cultura de Segurança de Alimentos, que eu apresentei a vocês, o Frank Annas, ele começa o livro com uma afirmativa muito interessante. Ele nos diz assim: apesar de nós termos diversos instrumentos já consagrados, inclusive, né, o próprio PCC, que foi uma forma de se evitar desvios durante o processo, né, para atender às necessidades das espaçonaves e também, né, do exército americano lá quando surgiu, né, no final dos anos 60, boas práticas, diversos sistemas de certificação, né, de alimentos, até de setores produtivos de alimentos com normas, né, as normas, né, da ABNT para nós no Brasil, né, relativas à ISO. Parece que a gente não tem conseguido reduzir as ocorrências de doenças veiculadas por alimentos. Né, o Frank Annas, ele fala, quando nós vamos nas estatísticas, né, em diversas localidades do planeta, não é só americano, na Europa, parece que a gente não está conseguindo reduzir a ocorrência de doenças. E ele diz para nós que está faltando incluir um fator de risco de ocorrer esses agravos à saúde. E ele afirma para nós que esse fator faltante é desenvolver nas organizações a cultura de segurança de alimentos, que eu chamo, né, é ter a regência dos valores, dos propósitos, né, é ter constantemente a intervenção sobre a missão, a visão, né, as crenças que pairam dentro da organização e dirigi-las para a segurança dos alimentos, dirigi-la para a construção da constante inocuidade daquilo que nós fazemos. Um outro objetivo é consolidar a imagem da empresa. Claro, se a empresa consegue manter produtos que não enfrentam nenhum tipo, né, de mancha perante as mídias, né, não repercute negativamente nos seus clientes, ela consolida uma imagem positiva, né, e, claro, aumenta a confiança por parte dos seus clientes. Nós conseguimos também construir, investindo na cultura de segurança de alimentos, além da maior produtividade, como já falei anteriormente, reduzir a rotatividade. Lembra que eu falei anteriormente? Porque a gente consegue sincronizar, né, criar harmonia dos valores, das crenças, dos propósitos da empresa com seus trabalhadores. O engajamento e envolvimento com os propósitos daquela organização, uma interferência muito positiva na vida das pessoas. Não é o objetivo primeiro, mas ao longo do tempo dos colaboradores, dos trabalhadores da empresa, existe uma intervenção muito positiva na maneira de ser, na maneira de agir. Lembra que nós definimos lá no início dos modos de viver? E, obviamente, a empresa deixa uma marca histórica no segmento onde ela atua, nas pessoas que passaram por ali, nos processos que ela desenvolve, nos produtos que ela lança no mercado, na região onde ela se estabelece, naquele país e, quiçá, até no nosso planeta. Temos várias histórias, né, de empresas
talvez não só no ramo da alimentação, mas que já deixaram a sua marca. É só a gente fazer uma investigação e a gente identifica isso, e algumas muito nobres, né, de valores humanos muito significativos. Bom, eu queria citar este autor, o Nyarughi, que ele tenta mostrar, né, nesse esquema, até vou colocá-lo na íntegra para que a gente já possa discutir, que quando a gente inicia esse processo de construção da cultura da segurança de alimentos na empresa, o primeiro passo é entender como está o nível organizacional dessa empresa, né? Como é que ocorre as relações entre as pessoas que ali atuam, que valores, que crenças, que propósitos. Mesmo que não esteja definido, escrito, qual é a missão dessa empresa, qual é a visão que ela tem de si mesma e do contexto no qual ela está inserido, né? Do setor do mercado, da sociedade, das condições políticas e econômicas daquele país, né? Nós temos que ter atenção para a cultura de segurança que existe dentro da empresa. Segurança do trabalho mesmo, né? Existe a preocupação com os trabalhadores, qual é o peso que isso tem dentro da organização? Ela tem uma atenção para com os seus funcionários, né, a sua força de trabalho? Existe um sistema de qualidade de alimentos já implementado nessa empresa? Existe um sistema de gestão da segurança dos alimentos? Existe uma equipe ou uma pessoa, né, depende do porte da empresa, que se dedica a esse assunto? Nesse contexto, nós vamos começar a estruturar a cultura de segurança de alimentos. Como eu disse anteriormente, veja, aqui a gente consegue ter, né, essa relação, né, no círculo vermelho com o círculo verde, a intersecção. Então, podemos nos aproveitar daquilo que já temos construído em relação à segurança, né, dentro da indústria, e podemos também aproveitar a vivência, os valores, os propósitos, as intenções do sistema de qualidade de alimentos e do que faz a equipe ou o indivíduo que se dedica à gestão de alimentos, para então dar andamento a esse novo âmbito, né, de funcionamento organizacional da empresa, que será a cultura voltada, quando eu falo segurança de alimentos, entenda inocuidade de alimentos. Eu queria então citar Chiavenato, porque ele diz o seguinte para nós. Bom, a gente já se dedicou a construir essa cultura. Só lembrar o seguinte, quando a gente entra na empresa, a gente vai se deparar com fatores que estão relacionados à cultura da organização em dois níveis básicos. E que o Chiavenato usa essa analogia do iceberg, porque facilita a gente visualizar essa situação. O iceberg, ele tem menos, né, de 10% da sua estrutura completa exposta, né, fora da água. E a grande parte de que o compõe, né, cada iceberg, ele está invisível para quem, num primeiro momento, né, levanta os olhos ali na margem, né, no horizonte do oceano, né? E a mesma coisa a cultura de uma organização, né, que não é determinada, deliberadamente escrita, materializada. Você chega na empresa, com o que você se depara? Você se depara com esses 10%, que é o que a gente chama de parte formal, é o que é visível. Então, se você, de uma maneira rápida, entrar dentro daquela empresa, com o que você se depara? Com as estruturas físicas, né? Aquilo que a caracteriza fisicamente, que é perceptível, identificável pelos sentidos, que você vê, né? E mais de 90% é a parte informal, que é invisível, e que é composta por pressupostos básicos e os valores que são compartilhados ali dentro. Os sentimentos, aquilo que as pessoas percebem no dia a dia, as crenças, né, que fazem com que as pessoas tenham as atitudes que têm, né, que obviamente essas atitudes, elas sempre vão de encontro com os valores que ali pairam,
né, naquele ambiente, porque pode ser velado, né, pode não ser algo deliberado. E é isso que a gente quer construir. Nós queremos deliberar sobre isso. Esses valores compartilhados são aqueles mais importantes para a organização e os quais criam razões para os membros, né, os seus trabalhadores, colaboradores, agirem da forma que agem. É o que vai justificar eu ser do jeito que sou ali dentro. Em outras palavras, a parte formal são os objetivos, né? Descrição de cargos, a estrutura organizacional, o layout, o fluxograma, a cor das paredes, o jardim lá fora, se não tem, se tem, a sala, né? Como é que é o refeitório do pessoal, vestiário, banheiro, equipamentos, enfim. É aquilo que a gente vê, né? E a parte informal, comportamento, relações, como é que as pessoas resolvem os conflitos quando eles ocorrem, como é que é lidar com as pessoas, se existem, né, chefias, como é que elas interagem com as pessoas, né? Enfim, os componentes invisíveis que estão encobertos, direcionados para os aspectos sociais e psicológicos ali dentro. A parte formal é aquela que se identifica o indivíduo que vem e passa ali 1 horinha, 2 horinhas na empresa. É o que você vê, né? Bonito, bem arrumado, né? Eu faço uma visita, as pessoas todas me tratam bem, né? É o que a gente consegue ver. Agora, a parte informal, nós precisamos conviver no dia a dia da empresa. É hora que as máscaras são retiradas, né? E a gente consegue descobrir como que isso acontece. O dia a dia. Então, construir uma cultura vai demandar de nós vivenciar a empresa. Sem isso, fica impossível. E quais os fatores que influenciam para a construção e manutenção? Como nós já falamos, de outra maneira, o jeito de ser daqueles que ali permanecem, daqueles que ali dominam a empresa e aqueles que realizam o trabalho. Então, desde os fundadores, os acionistas, né, o presidente, o diretor da empresa, as lideranças, quanto o pessoal da produção, os executivos de fato. Os valores e os propósitos, que podem ser velados, muitas vezes a própria alta chefia não tem clareza de que valores e propósitos pairam dentro da organização. As condições geográficas, físicas, climáticas do local, qual é a política organizacional, a energia, o compromisso que é dedicado ao tema, aquilo que a empresa se propõe a entregar, né, para ela mesma internamente e para os seus clientes, a liderança que existe ali e diversos outros aspectos, como nós já falamos, realização das atividades operacionais diárias, resolução de conflitos, relação com fornecedores, enfrentamento de situações problemáticas com os clientes, enfim. Tudo isso vai interferir na nossa construção de cultura. E do que é composta a cultura da segurança de alimentos? O que vai entrar dentro desse processo? Eu relacionei aqui alguns aspectos importantes. No dia a dia, você trabalhando com uma organização, você vai identificar outros fatores, dependendo de qual é a proposta da empresa, o que ela produz, o que ela se dispõe a apresentar no mercado, qual é a intenção de entrega que a empresa faz. Como eu disse, para seus colaboradores, para os seus clientes e para os seus fornecedores também, né, os que estão no momento anterior da cadeia produtiva em relação a ela. Então, os procedimentos padronizados são importantes. O que é que se faz? Como se faz? São realmente seguros? Né? A conformidade com a regulamentação vigente e aplicável àquele setor é importante, são aspectos técnicos. As auditorias, elas existem? Como é a relação com os auditores? São auditorias internas, externas? A empresa tem a intenção de atingir níveis superiores de qualidade, selos de qualidade, ampliar mercado? A vontade da alta gerência, na verdade, o item 4 é o primeiro item, se nós colocássemos numa hierarquia, né, de importância, porque todos são fundamentais concomitantemente. Há interesse da alta gerência em desenvolver, em criar sintonia nos processos produtivos e entregar serviços com excelência cada vez num grau superior?
Qual é a política interna? Ela é voltada para o lucro? Ela é voltada para as pessoas, para o ambiente, né, o local onde está inserido? Ela se preocupa com o meio ambiente, com a saúde e integridade das pessoas, não só dos colaboradores, mas do entorno, da família? Conscientização de responsabilidades. Esse é um ponto extremamente importante, de todos que estão envolvidos no processo produtivo. A capacitação, o treinamento, lembrando, capacitar é dar condições, conhecimento, habilidades para que alguém execute algo. Treinar é fazer diversas vezes aquilo que eu já sei fazer, né? Comunicação, desenvolver canais diversos e aprimorados de comunicação. Gerência e liderança que esteja engajada com os propósitos da empresa. A abordagem deve ser sistêmica. O que quer dizer isso? Que cada questão que nós tratarmos, quando a gente implementa cultura dentro da organização, ela nunca é tratada de uma maneira isolada. Todos os demais fatores que influenciam para a existência e funcionamento da organização entram na hora de decidir por alguma conduta, por alguma mudança. Capacidade de enxergar a dimensão humana em todo o sistema. Como eu falei anteriormente, muitas vezes nós vamos precisar chamar profissionais de outras áreas, principalmente das áreas das ciências sociais. E, obviamente, não é necessário falar, se essa cultura é voltada à segurança de alimentos, ter um foco na inocuidade dos produtos. E aí eu coloquei algumas perguntas que talvez elas sejam até mais interessantes, que você posteriormente, quando estiver num processo de desenvolvimento da cultura da tua organização ou algum local que você vá trabalhar, você possa se debruçar e refletir um pouco sobre ela. Aqui eu relacionei apenas para que chame nossa atenção de alguns questionamentos, né? Por exemplo, qual é o propósito da empresa? O que ela entrega? O que ela cultiva? Os processos dentro da empresa, né, da nossa empresa que você está, estão estruturados, definidos, engessados ou são flexíveis? É melhor que eles sejam engessados ou é melhor que eles sejam flexíveis? Existe um modelo para tudo? Ou as tarefas podem ser feitas como for preferível? A gente pode escolher a melhor maneira de trabalhar? A melhor maneira de resolver um conflito? Pensamos nos problemas ou executamos qualquer possível solução e vamos aprendendo ao longo do caminho? Damos mais valor ao realizar ou ao delegar? Seremos cautelosos ou correremos riscos? O modo como lidamos com as pessoas será diplomático ou direto? Pregamos e vivemos o individualismo ou o trabalho em equipe? Vale mais o que acontece dentro da empresa ou fora dela? Somos atentos e coerentes entre o que pregamos e o que fazemos? Veja, coloquei uma série de pontinhos. E outras questões que nós vamos levantando à medida que nós vamos conhecendo a empresa. Lembra do iceberg? Naquela porção informal, né? Quando nós vamos mergulhando no dia a dia da empresa e vai clareando para nós os reais valores da empresa, os reais propósitos da empresa, a real missão que a empresa vem executando, que talvez não era nem aquela que queria, mas como tudo está solto, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não se tem clareza. Então, as questões, né? Criar questões é muito importante. Então, eu coloquei aqui algumas apenas para ilustrar. E vamos lá, então, algumas dicas para construir a segurança de alimentos. Vamos lá, agora é dica mesmo, né? Pra você ir anotando, falar, vou começar por aqui. Crie expectativas de desempenho. Então, para cada atividade que cada ser humano vai assumir dentro da empresa, deixa claro, uma maneira simples, né? De uma maneira que seja tudo muito bem especificado, né? Pontos que são relevantes. O que é supérfluo, deixa para lá. Objetividade. E comunique a todos. Todos devem saber sobre tudo que acontece dentro da empresa. Estabeleça as expectativas de desempenho sempre baseadas em risco. Lembra que a gente trabalhava o APPCC? Sempre, né?
Era um processo baseado em conhecimento científico. Aqui também, olha uma dica. Adote os 5 fatores de risco que são mais relevantes como causa de doença veiculada, transmitida por alimento. Depende do que é que você produz, eu não sei o que você produz, né? Você produz hambúrguer, palmito, né? Trufas de maracujá, não sei. Quais são, né, os fatores de risco mais relevantes? E estabeleça expectativas de desempenho em cima desses fatores que têm importância epidemiológica. Crie situações que os trabalhadores percebam o risco envolvido. Explique, oriente, esclareça. Comunique e compartilhe informações sobre segurança de alimentos de uma maneira regular, constantemente. Traga constantemente a lembrança para que aquilo seja um valor para as pessoas que trabalham aí. Olha esta frase: as pessoas tendem a falar mais frequentemente sobre os assuntos que são importantes para elas. Se dentro da organização segurança de alimentos é importante, naturalmente elas falarão sobre isso. Invista numa comunicação que seja criativa, inovadora, original, divertida, agradável, leve. Elabore um plano de comunicação. Identifique incompreensões, onde existem dúvidas, corrija os pontos que não estão claros para as pessoas que trabalham ali. Influencie comportamentos e a cultura dentro da organização. Estimule, valorize. Permita aos trabalhadores perceber que o que eles pensam é muito significativo para a organização. O que você acha disso? Como que nós poderíamos fazer isso de uma maneira mais prática? Você acha que a gente poderia mudar para ficar mais fácil tal fluxo? Gente, vamos pensar sobre isso? Talvez seja melhor para todos nós, reduza o tempo. Escute as pessoas. Permita aos trabalhadores que eles reconheçam que eles têm valor dentro da empresa. O que eles falam, as pessoas refletem. Não é aquele, né? Eu ouvi por aqui, mas saiu por aqui. Não. As pessoas dão valor para o que eles falam, para o que eles pensam. Reafirme os objetivos constantemente, os valores, os propósitos da organização entre os trabalhadores. Mostre para eles como eles estão entrando em sintonia, em harmonia com esses propósitos. Estabeleça metas e métricas de desempenho. Este é um ponto fundamental. Sem estabelecer as metas e as métricas, eu não consigo observar ao longo do tempo se eu estou tendo algum tipo de ganho, algum tipo de melhoria. E, obviamente, eu não poderei retornar e festejar com os meus colaboradores esses ganhos. Estabeleça objetivos que sejam alcançáveis. Lembra que nós falamos simples, claros, específicos, baseados em risco, em conhecimento técnico e que sejam, obviamente, mensuráveis e registráveis. É fundamental vincular os objetivos com as consequências de realizá-los. Eu preciso deixar claro para o meu colaborador qual a consequência de fazer corretamente. Quando ele faz certo, qual a consequência positiva? Quem é que ganha? Deixar claro para ele. Quando faço algo errado, desleixado, incompleto, qual a consequência? Quem é que perde? É fundamental vincular os objetivos com as consequências de realizá-los. Muito importante isso, guarde isso. E veja, quando eu falo consequência, não é só de coisas ruins, não, das coisas boas. Como é bom fazer dentro do que está estabelecido na legislação, dentro daquilo que está previsto para reduzir, eliminar, controlar um determinado perigo. Garanta que o atingimento dos objetivos terão, além dos resultados esperados, também o reconhecimento e as recompensas para a sua realização. Crie programas internos de recompensa. Nós visitamos uma indústria aqui no interior de São Paulo, de abate de aves, uma grande empresa. E no refeitório, quando você entregava a bandeja sem nenhum tipo de resto de alimento,
você recebia um cupom que você preenchia e colocava numa urna. E mensalmente havia o sorteio de quem colocou o cupom de um tablet, de um celular, enfim, dessas coisas, né? Que muitos que trabalham na empresa têm mais de 1.000 funcionários, são jovens, adoram, né, esses equipamentos. Olha que construção de valor nobre. Eu só pego aquilo que eu vou consumir. Eu não deixo restos no prato. Você percebe? Você não é obrigado. Mas se você entregar, né, a bandeja limpa, você tem o direito a concorrer àquele agrado. É muito interessante esse propósito, né? E o que a gente vai medir, né, nas métricas mensuráveis, né? As condições físicas e estruturais, aquilo que a gente já conhece, né, de boas práticas, os processos, né, os PCCs, pontos críticos de controle, pontos de controle, os desvios, os índices de contaminação, as ocorrências de doenças transmitidas por alimentos, o conhecimento, as pessoas têm conhecimento do que deve ser feito, e o comportamento. Por isso que eu disse, aí você vai precisar estudar as ciências, né, antropológicas, estudar sobre comportamento humano e contar com a participação de outros profissionais para um bom projeto dentro da tua organização. Estabeleça uma visão, um propósito, demonstre clareza no objetivo, gere estímulos, né? Veja essa imagem que eu coloquei, né? A ideia é que nós sempre nos autoconstruímos durante o nosso trajeto nesta vida. Haja como um treinador, um instrutor, né? Como um treinador mesmo de uma equipe de futebol, de esporte. Ouça o que todos têm a dizer, dê feedbacks positivos, mantenha-se sempre proativo. Alcance a causa da mudança, envolva todas as pessoas, tome a frente da mudança. Esse seria o papel de um líder, né? Então é alguém que está sempre num propósito de oferecer a energia que nem sempre está presente nas pessoas que ali atuam. Não só, né, nos níveis operacionais, mas também nos níveis de alta liderança. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho árduo, mas um trabalho muito gratificante. Demonstre credibilidade, seja o exemplo. Todos são responsáveis, inclusive o líder. Seja organizado, externa e internamente. O que é internamente? Lembra quando a gente falava lá, né, algum tempo já, né, de um equilíbrio das emoções, né? Trabalhe você mesmo, não só dentro da organização, mas fora. Né? Encontre caminhos para que você esteja bem, né? Valorize emoções positivas, seja engajado com a vida e, obviamente, com a organização. Crie situações para que os operadores conheçam os riscos que estão associados às suas práticas e como gerenciá-los. Mantenha uma postura de cultura positiva, aprendendo com todos os incidentes de DTAs, internos e externos. Essa é uma dica interessante. Ocorreu alguma coisa, não importa que não seja com a tua empresa, traga para dentro da empresa, discuta. Como que nós podemos agir para que não ocorra conosco? Qual seria o papel de cada um de nós? Que tipo de proatividade cada um de nós deveria ter ou poderia ter? As causas do insucesso nesse processo: falta de habilidade do trabalhador. Ele não quer saber de nada mesmo. Será? Talvez ele não sabe o que deve fazer ou não sabe como fazer. Muitas vezes essa é a causa. Talvez o sistema dentro da organização é ineficiente, não oferece as condições que ele precisa para poder fazer da forma correta, da forma segura. E aí, óbvio, né, abre espaço para os chamados jeitinhos, né, ou atalhos. Falta de motivação. Ele não quer fazer aquela atividade, aquela tarefa, ou ele não gosta de fazer. Por isso o diálogo é importante. De modo geral, uma organização, ela obterá mais daquilo que ela tolera. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí a importância do diálogo. E o que a gente pode fazer? Manter envolvimento, manter diálogo, manter conhecimento, né? Oferecer às pessoas, dar reforços positivos, corrigir perante qualquer ação indevida, qualquer desvio, obviamente através de um monitoramento.
ter adequação física estrutural, né, para que as pessoas possam agir da melhor maneira, tenham conforto, tenham bem-estar. Garantir a energia necessária, né, o otimismo, a presença, né, qualquer necessidade, estamos aqui para trabalharmos juntos e encontrar a solução, né, estender os braços, reforçar sempre esses comportamentos. Consequências incertas ou pouco claras dificultam o envolvimento, motivação e assertividade entre todos os trabalhadores. Talvez essa frase se encaixe até pelo que nós estamos vivendo, né? O momento da sociedade humana, né? E os tipos de cultura? Olha, existem vários que também têm uma relação direta com os tipos de liderança, né? Eu citei esse autor, que até não é tão recente, né, o Arthur Karmazin, mas existem diversos outros autores classificando de diversas outras formas. Mas só para você ter uma noção, né, do que paira dentro da empresa e que pode dar esse direcionamento, que não é, às vezes, muito interessante. A cultura de culpa. É aquela que não há nada, né, deliberado, não há uma regência, e cada um culpa o outro. Ah, foi ele que não fez direito. Não, é ele que não limpou e eu tinha que usar aqui, no fim estava sujo. Não há engajamento. Obviamente, o atingimento de metas, ele é enfraquecido. A liderança deve ser ineficiente numa situação dessa. Não há motivação e, geralmente, tem alta rotatividade. A multidirecional é aquela em que nós não temos também regência, mas pode até acontecer que pequenos núcleos, né, pequenos setores, departamentos, eles até funcionam, né, como se fossem pequenas panelinhas, que dentro daquele núcleo até existe algum tipo de cooperação, alguma liderança, mas isso não está estabelecido na empresa, né, é multidirecional, né, então perde-se energia, também não se atinge metas, é claro que não há diálogo e a gente está desperdiçando recursos. O viva e deixe viver é aquele tipo que está no famoso vida leva eu, né? Exatamente, não tem entrosamento nenhum. A alta gerência, as lideranças não têm interesse em ouvir os seus colaboradores, eles não são motivados e também não têm interesse nenhum de expor o que eles pensam. Muitas vezes não tem nem espaço, né? O tipo de cultura respeita a marca é aquela que os envolvidos, os trabalhadores, já se sentem engajados com o propósito da empresa. Eles têm interesse de fazer uma entrega de acordo com o que a empresa se propõe a produzir. Já existe diálogo, a empresa tem essa relação de ouvir o que as pessoas se propõem a apresentar para a melhoria da empresa, né, dos processos, e ela também dá feedback. Então, já se consegue mais engajamento e melhor aproveitamento de energia, de bens e de resultados. E o tipo de liderança enriquecida é aquela onde realmente existe diálogo. Os funcionários, eles estão muito alinhados com os seus líderes. Às vezes, nem tão diretamente alinhados com os propósitos, valores, missão, visão da organização como um todo. Mas existe um engajamento, um envolvimento de liderados com os seus líderes nos diferentes setores. E esses líderes, sim, respondem à alta gerência e os propósitos maiores da organização. Já também se tem bons resultados, né? Aqui eu coloquei só para ilustrar alguns modelos de cultura, né? Como o da IBM, né? Que quer recém-formados, construir carreiras, né? As universidades que hoje as empresas criam, né? Para elas mesmas, né? Darem a formação de interesse. O modelo clube, né? Como Delta Airlines, Forças Armadas Americanas, vale a experiência, né? O tempo, né? Vivido naquela atividade. Ser leal, né, assumir um compromisso com a empresa, né? O modelo beisebol, agências de publicidade, né, mais arrojadas, inovadoras, criativas.
uma alta, né, disposição a correr riscos, né, veja, bem diferente do tipo academia, né? E o modelo Fortaleza, né, como exploração de gás também nos Estados Unidos, né, tem um foco em sobreviver, né, e pouca segurança na função, né, uma mobilidade maior, aquilo que é necessário para manter a sobrevida da empresa. E aqui eu coloquei para a gente terminar, o texto é grande, mas é interessante, né, só para a gente fechar essa questão da cultura. Veja só, a cultura é composta essencialmente daquilo que a gente comunica, em todas as suas formas e o significado que as pessoas derivam disso. Desse modo, a escolha do local físico, mobiliário, a forma como o espaço está dividido, o nome, a grafia, as cores, o jeito como falamos, as palavras que nós escolhemos, o tom de voz que usamos para cada situação, tudo o que fazemos, falamos e escolhemos comunica a forma como vemos o mundo, como nos posicionamos dentro dele e com que tipo de pessoas queremos nos relacionar. É como esperamos que as pessoas respondam a isso. Desenvolver conscientemente a cultura de uma empresa não é fácil. Tem a ver com a consistência como geramos e atendemos às expectativas que são criadas, com os exemplos que nós mesmos criamos, com as decisões que nós tomamos, com as histórias que nós contamos e principalmente com as pessoas que contratamos e as que nós mandamos embora daquela organização. A pior pessoa define o que é aceitável. Olha para refletir. A atitude na liderança é chave, mas não é o bastante. Nas organizações horizontais, com times autogerenciados, o próprio time, e também, né, time eu quero dizer tempo e time, tempo e grupo, né? O uso do tempo, a energia no tempo que esse grupo está agindo conjuntamente. Precisa se cobrar e se motivar. É fundamental que a equipe crie obrigações mútuas entre seus integrantes, construindo compromissos com o desempenho e com as atitudes corretas. O próprio time, né, e o tempo que ele trabalha, a energia que ele coloca, deve eliminar o comportamento inadequado, seja por meio de um feedback, de cobrança, num trabalho de coaching, ou mesmo desligando essa pessoa da empresa. O importante é que aquele comportamento não se torne parte do dia a dia do grupo. As pessoas que você demite são mais importantes do que aquelas que você contrata para definir a cultura de um determinado local. Assim, a cultura é definida por quem fica e também por quem vai embora, moldando os valores e os hábitos que são aceitáveis, mas principalmente aqueles que não são. A gente vai lapidando ao longo do tempo. Em síntese, ter clareza de propósitos, liberdade dentro de limites, para contratar, para demitir, para dar feedbacks, para mudar, para inovar. A comunicação sem burocracia, a interdependência, a generosidade de espírito, o estudo e a atualização constante. Aqui as referências, algumas, quem tiver interesse pode me procurar, tem o meu e-mail lá no início da apresentação, podemos discutir mais sobre esses assuntos. E só para deixar o final, esta frase importante também. No fundo, a cultura é tudo aquilo que permanece em uma empresa quando os donos não estão olhando. Nós podemos modificar essa palavra empresa como um lar, uma residência, uma família, um núcleo onde interagem pessoas. Muito obrigada a todos. Esse momento final talvez seja muito válido, não só para a gente pensar na cultura de segurança de alimentos, mas na nossa cultura pessoal interna, na nossa posição na sociedade humana. Estamos vivendo um momento histórico tão importante e, por isso, mais uma vez, eu agradeço a organização do simpósio, a professora Bruna pela ideia, juntamente com seus graduandos, por estar participando com vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.